Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a instalação de bases militares dos Estados Unidos na Finlândia, mesmo na fronteira com a Rússia. Uma medida que Vladimir Putin disse diversas vezes que não permitiria. Mas e agora? O que Putin poderá fazer? De acordo com jornais finlandeses, os Estados Unidos e a Finlândia estão se preparando para assinar um acordo de cooperação militar bilateral que, dentre outras coisas, permitirá a construção de bases dos Estados Unidos em território finlandês e o destacamento de militares norte-americanos naquele país, mesmo na fronteira com a Rússia. As fontes referem especificamente que o destacamento de armas nucleares estaria fora de questão, com o acordo prevendo apenas o destacamento de militares, veículos e aeronaves. Mas, mesmo assim, essa ação vai diretamente contra um alerta feito por Vladimir Putin em 2022, quando disse que não iria tolerar militares dos Estados Unidos e da OTAN na Finlândia. Mas, na prática, o que Putin poderá fazer com relação a isso? A resposta curta e direta é: muito pouca coisa. Só para contextualizar, desde 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, que a Finlândia seguia um princípio conhecido como não alinhamento. Não era propriamente um princípio de neutralidade, com a Finlândia se comprometendo apenas a não se alinhar oficialmente com nenhum dos dois blocos que dividiram o mundo na Guerra Fria. Esse princípio foi seguido à risca pelos finlandeses que, apesar de seguidos convites da OTAN, sempre recusaram a entrada na aliança, limitando-se a acordos de cooperação e a participação em missões de paz. No entanto, com a invasão russa da Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, os finlandeses concluíram que o contexto geopolítico que vigorava na Europa tinha terminado. Um contexto que dizia que a Rússia, apesar de todo o seu gigantesco poder militar, não usaria essa vantagem para invadir, atacar e anexar outras regiões na Europa. Ou seja, para os finlandeses, se Putin foi capaz de invadir a Ucrânia usando como justificativa para isso desculpas esfarrapadas, ele poderia fazer o mesmo com a Finlândia. Um país que, vale a pena lembrar, tem um passado muito conturbado com a Rússia, com quem se envolveu em guerras em 2 ocasiões durante a Segunda Guerra Mundial. Esse entendimento finlandês levou à aproximação do país com a OTAN, com o processo formal de adesão tendo sido iniciado no dia 18 de maio de 2022, resultando no dia 4 de abril de 2023 na entrada oficial daquele país na aliança, convertendo-se no seu 31º membro. Logo no início da invasão russa da Ucrânia, Putin foi taxativo e ameaçador com relação à Finlândia, dizendo textualmente que não aceitaria a entrada daquele país na aliança. Como era de se esperar, essas ameaças serviram apenas para aumentar a vontade finlandesa de entrar na OTAN. Com essa entrada derrubando por terra um dos argumentos usados por Putin para a sua invasão da Ucrânia, o de que a OTAN estava se aproximando das fronteiras russas. Ora, se Putin afirma que invadiu a Ucrânia para impedir a aproximação da OTAN, por que ele reagiu com apenas uma nota de repúdio à entrada da Finlândia e à abertura de uma fronteira de 1.350 quilômetros entre a Aliança e a Rússia? E agora, com a entrada da Finlândia concluída e oficializada, qualquer reação mais direta de Putin, como por exemplo um ataque, será respondida em conjunto pelos outros 30 membros da aliança. Portanto, respondendo diretamente à pergunta a título do vídeo, de prático e concreto, Putin não poderá fazer nada com relação à instalação de bases norte-americanas na Finlândia. Ao iniciar uma guerra, alegando não querer a OTAN na sua fronteira, Putin terminou tendo que aceitar, calado, a abertura de uma gigantesca frente da OTAN no norte da Rússia, mesmo ao lado de São Petersburgo e de importantes bases militares russas.
Ammutaan oikeasta reunasta. Takoria vasemmasta. Vasemmalta ammutaan! Välittömästi. Niemi! Consolidate and push back to the battle position. Ja nyt niin kaikki, jotka tässä ne on niinku hengissä. Evakuoidaan siis tonne metsän rantaan ja siitä suoraan tonne uralle. No. Yeah. It was in 2010, so it was several... Mercer!